difícil eu chegar perto desses dois livros e quando eu ministrar, eu sinta meu coração se removendo aqui. E eu comece a chorar e eu pare. Então, já vão ficando de antemão, já sabendo disso, porque não é dor, não é alguma coisa desse gênero. É a exposição que é muito viva para mim a respeito dessa palavra, desse livro que é muito especial. E não é somente para mim. Alguns historiadores, ou melhor dizendo, alguns pregadores, vocês sabiam que esse é o livro mais lido de toda a Bíblia? O Evangelho de João é o livro mais lido. Algumas características que eu vou fazer aqui, que eu vou falar, eu não vou entrar exatamente, propriamente no livro hoje, eu vou trazer um panorama a respeito desse livro e dessa pessoa chamada João, o discípulo amado de Cristo. E dentro da perspectiva dos leitores das Sagradas Escrituras, dos estudiosos, dos pastores, esse livro se tornou o livro mais lido de toda a Bíblia. E ele tem um versículo que a igreja mais conhecia de toda a Bíblia. Hoje, o versículo que a gente conhece desde criança, não é mais, provavelmente não é mais o versículo mais conhecido de toda a Bíblia. Qual é o versículo que é mais conhecido de toda a Bíblia? Eu acho que a igreja sabe. Vamos? Não, vamos fazer direito, vocês sabem bonito. Por quê? Esse é o versículo. É o Evangelho resumido em um único versículo, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, não morresse, não fosse para o inferno, não fosse sem a presença de Deus, antes, pelo contrário, tivesse a vida eterna. Esse versículo, João 3,16, era o versículo mais conhecido da igreja em toda a cristandade. E para onde agora esse versículo? Qual é o mais conhecido agora, Abraão? Qual é, nos dias de hoje, qual é o versículo da Bíblia que é mais conhecido que João 3,16? Eu me surpreendi quando eu comecei a estudar. E um versículo que é mais conhecido, eu acabei não gravando o endereço. Se eu não me engano, é Mateus, capítulo de número 22, eu acho. Não gravei. Mas o versículo é o que está na boca, não da igreja. Está no mundo. Julgais, não julgueis para não ser julgado. A igreja às vezes nem sabe desse versículo no endereço dele, e nem é o pessoal do mundo, mas usa esse versículo que é uma maravilha. E agora todo mundo já conhece mais esse versículo do que João 3,16. Não julgueis para não serdes julgados, sem contexto, sem erro, sem nada. Esse texto de Mateus, não julgueis para não ser julgados, ele é tão errado na boca das pessoas porque está fora de um contexto. Mas João 3,16, ele não precisa de contexto porque ele é completo em si mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entrando nesse próprio texto, quem era João? A Bíblia vai dizer claramente, ele nos relata a respeito da vida de João. João, como todos os apóstolos, era considerado o discípulo amado de Cristo. Ele foi considerado a pessoa mais amada por Cristo, e não era Cristo que amava ele dessa forma, ou diferenciando ele dos demais. Ou talvez até fizesse, mas de tal maneira que os discípulos olharam para João e disseram: esse homem é muito amado por Cristo, esse homem, Cristo é o xodozinho dele. A gente pode dizer dessa forma. E assim foi. No caso, João, para vocês terem uma ideia, João tinha por volta dos seus 12 a 14 anos quando começou a seguir Cristo. Quando Deus o chamou, ele tinha por volta dessa idade, 12 a 14 anos. E todos os outros apóstolos, amados, não pense que eram homens barbudos como eu, como você, que são adultos. Não, todos os apóstolos, todos, a exceção de Pedro, todos tinham menos de 20 anos de idade. Todos. Quando você olha num filme, um Pedro, um João, um Tiago, um Tomé, todo mundo barbudo. Não tem nada de barbudo neles. Olhem para, deixa eu ver, um Cauã, olhe para um Enzo, olhe para um Dudu. Esses são os apóstolos de Cristo. Agora, olha para mim.
A igreja está sendo colocada na mão de jovens, amados, e essa igreja chegou até nós. A diferença desses jovens que Cristo recrutou e para os jovens de nossa era, quão diferente é. Porque esses jovens que estão trabalhando para Cristo e que estão seguindo a Cristo, são jovens que trabalhavam, que eram pescadores. Mas ele não era pescador, eram pescadores. E as pessoas trabalhavam assim como os filhos, que vocês conhecem muito bem. Quem é da roça sabe que trabalha desde cedo. Com 12 anos de idade já está sabendo muito do que é o trabalho. Não tem dificuldade, o pai passa para o filho o trabalho e o filho continua. Diferentemente dos dias de hoje, que o filho chega com os 18 anos e não sabe nem uma frente e uma mão atrás, o que eu vou fazer da vida? Ainda está se perguntando que profissão ele vai escolher. São os nossos dias. Mas essa é a igreja que Deus está recrutando, que Cristo está chamando e está levando. E é esse mesmo João que vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi, ó jovem, vos escrevi, porque sois fortes. Sois fortes. E tem vencido o maligno. Porque a palavra de Deus está em vós. Mas vamos deixar disso mais em diante. João, então, ele tem um irmão chamado Tiago. Eles são filhos de Zebedeu, eles nasceram exatamente para serem pescadores, vamos colocar assim dizer, porque o seu pai era pescador e passou para eles. Eles tinham uma pequena sociedade com os outros irmãos, Pedro e André, que também eram pescadores e trabalhavam juntos, tipo como se fosse uma sociedade. Esses homens trabalharam assim, caminharam assim. O único que era mais velho é Pedro. E como é que a gente sabe que Pedro é a pessoa mais velha? E não pense que é um velhão, não. Ele era o único casado dos homens. O único. Mas então ele devia estar muito... Não! Irmão, quando chegava aos 20 anos de idade, esses caras já estavam casados. Era assim. E a Bíblia vai dizer exatamente que o único que pagou o imposto no templo é Jesus e Pedro. E por que Jesus não pagou dos outros homens? Ele tinha 12 apóstolos. Pedro era um dos 12. E esses outros homens, por que não pagam o imposto? Será que só Pedro que precisava pagar? Era só Pedro e Jesus. Porque quem pagava o imposto no templo só pagava homens acima de 20 anos para cima. De 20 anos para cima você era obrigado a pagar. Quem não tinha 20 anos para cima entrava no templo de boa, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Mas quem entrava tinha que pagar. Quem era que tinha mais de 20 anos? E aí Jesus manda que Pedro pescasse um peixe, pegava o primeiro peixe, abria o peixe e estaria uma moedinha lá, 2 moedinhas, que era para pagar o pagamento do imposto dele e de Pedro. Assim a gente sabe que Pedro tinha acima de 20 anos. Como ele não paga dos restantes, todos têm abaixo de 20 anos de idade. E a ideia é que grande parte dos apóstolos esteja entre os seus 14 anos, 16 anos de idade. Esses são os apóstolos de Cristo. O mais velho é Pedro e é o único casado. Mas muito bem, esse homem, no caso, Pedro, no caso João, ele se torna uma das colunas da igreja. São 3 que se tornaram extremamente próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João são os mais próximos que entram, pelo menos em 3 episódios, que é narrado nas Escrituras, que nenhum outro apóstolo entra. Na ressurreição da filha de Jairo, no Monte da Transfiguração e no Getsêmani, quando entra todos os 12 junto com Jesus, ou melhor dizendo 11, já que Judas está indo trair Jesus, ele deixa os outros 8 e chama Pedro, Tiago e João para ir mais adiante com ele, entrar mais profundamente no jardim e orar. São essas 3 oportunidades que esses 3 são separados do colégio apostólico. E João é um deles. Embora seja provavelmente o mais novo, o caçula, é por isso que é considerado ele exatamente como o discípulo amado de Cristo. O que é tão importante na vida de João para a gente entender? João, ele vai ser o último apóstolo a morrer. João, quando ele está escrevendo o seu evangelho, ele escreve o seu evangelho já por volta de 50 anos depois de Cristo. Depois de que Cristo morreu, ressuscitou e foi aos céus, João ele vai escrever o seu evangelho. Quando João está escrevendo o seu evangelho, ele está por volta dos seus 100 anos de idade. É mais ou menos isso, ou ele já passou dos 100 anos de idade. Os estudiosos ainda não sabem delimitar se realmente ele tem 100 anos, ou se ele vai completar 100 anos, ou ele já passou dos 100 anos. Mas é por volta desses 100 anos, era um homem centenário. E diferentemente de todos os outros apóstolos, todos morreram martirizados. E todos morreram não muito velhos.
Morreram por volta do seu, na meia-idade, seus 50, 55, 60 anos de idade. E o apóstolo João, ele se torna exatamente como, na igreja de Atos dos Apóstolos, uma das colunas da igreja. E esses 3 homens aparecem na coluna da igreja: João, Pedro e Tiago. Ou melhor dizendo, na descrição mesmo do texto é Tiago, Pedro e João. Mas não é Tiago seu irmão, porque o seu irmão foi o primeiro a ser morto. De todos os apóstolos, ele foi o primeiro. E ao morrer esse apóstolo, ele sendo o primeiro, o João, que é irmão dele, é o último apóstolo a morrer. Coincidentemente, eu sempre fico me perguntando, porque no tempo em que Jesus estava perto para ser entregue, a mãe desses 2 homens, no caso João e Tiago, faz um pedido para Jesus. E o pedido de Jesus para Jesus era: Senhor, quando tu vieres no teu reino, faça com que os meus filhos, um sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. E aí os discípulos de Jesus, os apóstolos, ficaram com muita raiva. Que negócio é esse? Vai pedir um lugar para a direita e para a esquerda? É teus filhos que mandam. E eles estavam sempre disputando quem seria o primeiro no reino de Deus. E o fato é que Jesus disse: pode porventura eles beberem do mesmo cálice que eu vou beber? E aí os discípulos, os 2 jovens disseram assim: sim, a gente pode beber, a gente vai beber. E aí ele olha para eles e disse: de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas o ato de entregar, um ficar à minha direita e outro à minha esquerda, isso compete somente ao Pai. Ele vai delegar quem é que vai ficar um à direita ou à minha esquerda, quem dentre vós. O fato é que ele é o primeiro a morrer, o Tiago. Pode ser o primeiro à direita? Não sei. E o último a morrer, quem é que vai ser? João. Um à esquerda, um à direita. Eu fico brincando com isso, mas eu fico pensando, que tipo de coisa aconteceu? Foi o primeiro a chegar e o último a chegar. O primeiro e o último. Se vão à direita e à esquerda, isso eu não sei, mas que é interessante, isso é interessante. Mas o que vai acontecer agora com esse homem? João, ele está com perto de 100 anos, ele não é martirizado, ele é preso pelo Império Romano, ele é levado a um exílio na chamada Ilha de Patmos. Diz a história, a tradição cristã, que João, em uma certa vez, foram colocado ele para ser colocado, mergulhado em um tonel, uma bacia de óleo fervente. Pegaram esse homem e jogaram ele, diz a tradição cristã, que jogaram João nesse óleo fervente para morrer, para ser morto. E aí, quando jogaram João nessa bacia de óleo fervente, a tradição diz que ele não foi queimado, era como se ele fosse o Sadraque, Mesaque e Abednego, não no fogo, mas no óleo fervente. Então ele entrou no óleo, tomou um banho e saiu do óleo. Como eles viram que esse homem não era para ser morto, não tinha condição de ser morto, eles pegaram ele e isolaram na ilha de Patmos. Depois de alguns anos isolado, no exílio, libertam esse homem e esse homem volta para a cidade de Éfeso. É nessa cidade de Éfeso, dentro da ilha de Patmos, quando ele começa a escrever o Apocalipse e escreve as cartas, primeira epístola, segunda epístola e a terceira epístola de João, então ele volta para a cidade de Éfeso, sendo pastor em Éfeso, e então ele vai escrever o Evangelho de João. E aqui a gente começa a falar a respeito do Evangelho de João propriamente dito. O que está acontecendo na igreja que Cristo havia? João, ele está passando o 1º século. Ele está atravessando o 1º século da era cristã. Todos os apóstolos haviam morrido. Ele é o último homem a permanecer vivo. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, ele diz a si mesmo que quando mais de 500 pessoas viram Jesus subir aos céus, e desses 500 irmãos que viram Jesus subir aos céus, ascender aos céus, muitos deles ainda estavam vivos. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso, ele escreve isso por volta mais ou menos do ano 50 a 60 a.C. Depois de Cristo. Ou seja, provavelmente 20 anos depois da ascensão de Jesus. De 20 a 30 anos após a ascensão de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele vai morrer antes da queda de Jerusalém, ou seja, antes da derrubada de Jerusalém, que é por volta do ano 70. E quase todos os apóstolos morrem antes dessa queda. João, ele vai sobrevivendo, passa o ano 70, passa o ano 80, passa o ano 90, e João está lá, velhinho, permanecendo e caminhando com Deus. Ele não escreve o Evangelho, ele passa um largo tempo sem escrever praticamente nada.
Quando ele está exilado, já perto dos seus 100 anos, ele escreve o Apocalipse, depois ele escreve as primeiras epístolas. Então, quando ele é liberado do exílio para morrer com os seus, ele volta para a cidade de Éfeso, é pastoreado na cidade de Éfeso, ele é pastor da cidade de Éfeso, e então ele escreve o seu evangelho. E aqui começa uma coisa interessante. Por quê? Porque o evangelho de João é totalmente diferente dos 3 primeiros evangélicos. Os primeiros 3 evangelhos, que a gente chama Mateus, Marcos e Lucas, esses 3 evangelhos, quando a gente lê um livro de Mateus, lê o livro de Lucas e lê o livro de Marcos, a gente encontra quase que as mesmas coisas num livro e no outro. Às vezes as sequências das histórias são até as mesmas, mas ainda é mais importante ainda dizer que existem palavras e frases inteiras que está no livro de Lucas, que está no livro de Marcos e está no livro de Mateus, iguaizinhas. E é nesse sentido que os teólogos chamam de os evangelhos sinóticos, por devido à grande semelhança que eles têm. É como se alguém escrevesse um livro de Marcos, ainda não se decidiu qual é realmente o primeiro evangelho a ser escrito. Pensam-se muito que foi Marcos que foi o primeiro a escrever um resumo a respeito da vida de Jesus. E esse resumo, Mateus pegou e escreveu em cima. Lucas pegou e também escreveu em cima. E assim é uma mistura dentro desses evangelhos, que um tendo consultado o outro. O fato é que eles se consultaram. Agora, quem é realmente o primeiro, a gente ainda não sabe. Muitos estão dizendo que é Mateus, outros dizem que é Marcos, mas ainda não dá para se definir. O importante é que eles têm isso, e só depois de mais ou menos uns 30 anos que o evangelho de João vem à tona. Ele começa a escrever. Depois que a igreja está numa dimensão muito grande, já está espalhada por todo o império, e João é o último a morrer, o último. E ele vai morrer de velhice. Ele vai morrer de velhice. Conta-se a história da igreja que João, esse ancião de dias, ele era pego pelos braços porque as pernas dele não eram mais capazes de caminhar. Então ele segurava um velhinho de quase 100 anos, introduzia ele na igreja, e enquanto ele era introduzido na igreja, ele tinha uma frase que ele dizia para todos os irmãos da igreja. E a frase é: filhinhos, amai-vos uns aos outros, como o Senhor nos amou. Ele chegava com qualquer pessoa que estava perto dele: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa era a ênfase de João, essa era a vida de João, esse era declarado João, e é por causa desse evangelho tão diferente, que 90% dele não se encontra em nenhum dos 3 evangelhos, apenas 10% do que João escreveu encontramos em Mateus, Marcos e Lucas. E aqui começa uma coisa interessante, porque algumas coisas que João ele não conta e que para a gente deveria ser muito importante. E que tipo de coisas que João não conta e que é registrado nos outros evangelhos? Algumas coisas que são interessantes que ele não conta a gente não vê as parábolas de Jesus ali. Não tem parábola do trigo, não tem parábola do semeador, não tem parábola dos 10 talentos. As narrativas de Jesus em termos de parábolas, não tem de ovelha perdida, não tem de filho pródigo, não tem. João ele não fala a respeito disso. Também João não menciona a transfiguração de Jesus, em que ele estava no meio, ele, Pedro, Tiago e João. E quem escreveu sobre a transfiguração foi Mateus, Lucas e Marcos. Os únicos que não estavam lá, estavam embaixo do monte quando Jesus estava tendo essa transfiguração, e que só presenciaram essas 3 pessoas. Lógico que eles souberam por causa que esses 3 contaram. E só contaram depois que Jesus ressuscitou dos mortos, porque Jesus disse: não contem isso para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Aí vocês vão contar. Algumas coisas, mas por que João ele não escreve isso? Também, o livro de João ele não vai escrever sobre a ceia do Senhor. Ele não vai colocar a instituição da ceia que daqui a pouco nós vamos celebrar. Ele não escreve sobre a ceia. A gente entende que está lá, que está acontecendo. Mas, como Jesus disse, pegou um pedaço de pão e disse: esse é o meu corpo que é partido do meio de... Não fala. Esse é o cálice da nova... Não fala. Ele não tem essas palavras, ele não dá a instituição da ceia, ele não diz sobre isso. Algumas outras coisas. No livro de João não há expulsão de demônios. No livro de Marcos a gente vê isso um atrás do outro, no livro de Mateus a gente vê um atrás do outro, no livro de Lucas a gente vê, mas Jesus não está expulsando demônios. A gente percebe que Deus tem no caso Cristo tem um poder sobrenatural sobre os demônios, mas não aparece nada sobre ele. Nenhuma manifestação poderosa de Cristo expulsando o demônio. Não há.
E nem tampouco quando Jesus vai ao deserto ser tentado por Satanás, também não mostra nada. Ele omite tudo isso. E o batismo? Nada. Dá a entender que Jesus foi batizado, mas não diz que os céus se abriram, desceu como pomba e Jesus ouviu uma voz. Não tem. Diz que ele foi batizado, mas não diz com essas palavras. A gente consegue inferir que é isso que está acontecendo, mas João não relata isso. E aí ele ainda diz mais, até o chamado dos 12 apóstolos não é registrado, não aparece. Dá a entender, mas não aparece. E aqui agora tem umas coisas que também é importante no livro de João. Jesus nunca fala de maneira breve e extremamente vigorosa no Evangelho de João. Quando ele vai falar em grandes discursos. Ele não tem versos de 2, 3, ele tem um discurso inteiro, às vezes um capítulo inteiro falando de Jesus. Jesus falando, um discurso inteiro. E aí algumas coisas que são importantes a respeito, mas por que João ele vai escrever dessa forma? Porque ele vai pensar algumas coisas e não outras. Alguns historiadores ou estudiosos declaram que João ele escreve algo a respeito de Jesus no seu ministério da Judéia e Samaria, coisa que nenhum dos discípulos ou dos livros que foram relatados aqui escreveram sobre o ministério dele na Judéia, porque é onde ele começa. Como é que eu sei que o ministério de Jesus começa na Judéia? Começa pela Samaria, e não começa como Mateus está dizendo lá pela Galileia, porque é João que registra os 2 primeiros milagres de Jesus. Milagre no capítulo número 2, transformando a água em vinho, e no capítulo número 3, a cura do filho do centurião, o filho do oficial romano. Esse é o segundo milagre. E a partir de então ele entra na Galileia, e aí pega-se registro de Lucas, Mateus e Marcos para a gente completar. O que se diz é que o Evangelho de João ele é o complemento de tudo aquilo que os 3 evangelistas falaram a respeito de Jesus. E que eles não mencionaram, e que João ele está mencionando para ter um evangelho completo. Algumas pessoas disseram, estudiosos disseram que esse é o evangelho espiritual. Espiritual no que sentido? Porque ele vai falar e se ater exatamente a respeito do Filho de Deus. E aqui eu quero colocar algumas coisas para nós, para que a gente entenda a respeito disso. É nesse Evangelho de João que a gente sabe que o ministério de Jesus é de 3 anos e meio. Porque ele é o único a relatar 3 Páscoas seguidas que Jesus participou. E se Jesus participou na terceira Páscoa, nessa terceira Páscoa, ele é sacrificado. Ele é colocado para ser condenado, morto, sepultado e depois ressuscitou na última Páscoa. É esse pontuamento do Evangelho de João que a gente percebe que o Evangelho de Jesus, ou seja, a vida e o ministério de Cristo, passa-se por uma etapa apenas de 3 anos e meio, não mais do que isso. E para que a gente encerre essa parte a respeito, algumas coisas que são preciosas no livro de João. O livro de João ele é dividido basicamente assim. O primeiro é uma introdução do capítulo 1 ao verso 1 ao verso de número 18. Do verso 19 até o capítulo de número 12 é a primeira parte do ministério de Jesus, em que João ele vai relatar ou ele vai dar ênfase nos 7 sinais que Cristo vai fazer para provar o propósito que ele tem no livro. E qual é o propósito que João tem no livro? Que ele só vai falar no capítulo de número 20 que a gente leu. E o propósito é, eu escrevi esses sinais, apenas 7. Para vocês terem uma ideia, o livro de João ele relata 8 sinais. O 8º é depois da morte, depois da ressurreição de Cristo, que é a pesca maravilhosa, em que Cristo ele vai fazer com que os apóstolos pesquem 153 grandes peixes. É o último sinal. Mas tem 7 sinais anteriores da morte de Cristo. E esses 7 sinais era para mostrar que o Cristo, no caso, Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus. Esse é o primeiro propósito de João. O propósito de João é manifestar quem é esse Cristo. Quem é Jesus. Mas com o propósito que as pessoas creiam nesse Jesus. Mas eles têm que crer de que maneira? Que ele é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. E quando ele cresce, essa pessoa pudesse ter vida
eterna no seu nome. O propósito de João é um propósito evangelístico, é um propósito de levar qualquer crente que está iniciando ou que não conhece o Cristo, olhando para esses sinais e declarando. E aí a pergunta é, quando eu começo a estudar esse livro, o livro de Mateus tem por volta de cerca de 17 sinais, amados. João só 7. E esse ponto 7, João ele vai caminhar no livro nesses 7. 7 é um número da perfeição, é um número da completude, um número perfeito de Deus. E quando ele usa esse número perfeito, ele está usando 7 sinais para dizer, 7 sinais é suficiente para que você creia que ele é o Filho de Deus. E quando eu manifestar qualquer um desses sinais, qualquer um dos meus discursos, porque também serão 7 discursos que Jesus fará. E cada vez que eu der um sinal, eu vou exigir de você que você tenha uma contrapartida. Você crê ou você não crê? Se você não crê, você está indo para um caminho. Se você crê, você vai para outro caminho. João, ele disponibiliza isso nas nossas vidas. Ele vai falar do seu evangelho e ele vai exigir que a sua audiência, aquele que ouve o evangelho, aquele que vê, tome uma decisão a respeito de Cristo. Quem é Cristo para ti? Porque esse é o propósito de João no Evangelho, é fazer com que a gente acredite que Jesus é o Filho de Deus, e uma vez que você acredita nisso, você tenha a vida eterna. E aí ele é tão enfático, ele diz, muitos livros poderiam ser escritos, ou melhor, nem todos os livros do mundo inteiro seriam capazes de escrever o que Jesus fez nessa terra, o que ele falou e o que ele fez. Mas eu estou só separando 7 sinais, 7 discursos e 7 declarações pessoais da identidade de Jesus, que Jesus falou no Evangelho e que ele não fala nos outros. Para que no final você sempre tenha uma coisa: qual é a tua decisão? Você acredita ou você não acredita? Porque ele está chamando a gente a fazer isso. Porque eu vou estar te dando um sinal e disse, agora tu crês? Até agora tu não crês. Se não crê nas minhas palavras, crê no quê? Nas obras que eu faço. É só João que fala isso. É só João que narra a pessoa de Jesus. É só João que ele vai fazer essas declarações. E para que a gente entenda, então, a primeira parte é um epílogo, que seria a introdução do verso 1 ao verso de número 18. Do verso 19 ao capítulo número 12, João ele vai focar em 7 sinais para descrever quem é um Cristo. E do capítulo de número 13 até o capítulo de número 21, ele foca nos grandes discursos de Jesus. Não que não aconteça alguns sinais e nem aconteça discursos durante esse período da primeira parte, mas o foco maior de João é mostrar esses 7 sinais. Ele vai haver discursos, mas ele vai deixar agora a última parte, para a última semana de Jesus. Ele é o único que separa mais da metade do seu evangelho para falar a respeito da morte, dos últimos dias de Jesus. Não somente dos últimos dias, das últimas horas de Jesus. Ele para só para falar sobre isso. E por que ele vai dizer isso? Porque Jesus ele faz 7 afirmações a respeito da sua própria pessoa e ele diz claramente 7 descrições a respeito dele. E a primeira é: eu sou. É essa a primeira palavra que ele vai dizer, e ele vai separar essas 7 palavras dizendo o que ele é. Eu sou a água da vida, eu sou o pão vivo, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Dentro do capítulo todo de João, ele vai dizer, eu sou a água da vida, capítulo número 4, eu sou o pão da vida, capítulo número 6, eu sou a luz do mundo, capítulo número 8, eu sou o bom pastor, capítulo número 10, eu sou a ressurreição e a vida, capítulo número 11, a ressurreição de Lázaro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, capítulo 14, já na ceia. E eu sou a videira verdadeira, também na ceia, capítulo número 15. Assim fecha-se o texto, e aí ele está dizendo eu sou, mas o que tem a ver com eu sou aqui? Eu sou, porque o eu sou é um verbo, e esse verbo é descrição da própria pessoa e do nome de Deus. Ele é o grande eu sou. E quando Jesus ele toma esse nome como eu sou, ele está dizendo, eu sou o próprio Deus que estou aqui. Porque quando Deus ele se manifesta a Moisés na sarça ardente e chama Moisés, e Moisés reconhece Deus e diz assim, mas qual é o teu nome para que eu vá dizer aos filhos de Israel? E eles vão perguntar,
qual é o Deus que me apresentou, qual é o Deus que se apresentou a mim, qual é o teu nome e o que eu vou dizer para eles? Ele diz: diga que o eu sou te enviou. O eu sou. O eu sou é um verbo, é o que seria o nosso verbo ser. Eu sou. E Deus está dizendo: eu sou o que sou. Eu não era, nem serei. Eu sou. Eu sou. Não há mudança em mim. Eu nunca fui, eu nunca serei. Eu sou. Quando Cristo ele toma essa palavra, os homens que ouviram ele disseram: tu te fazes Deus e sendo homem. Eu sou. E assim, nesta manhã, nesta noite, eu encerro o nosso texto dizendo claramente para nós que não é por muito falar que uma pessoa vai se converter. Deus tem uma palavra certa para ti, para ela, para qualquer um aqui. E essa palavra se resume em apenas 7 sinais, em 7 discursos. Uma palavra completa que chega ao nosso coração e a gente vai ter que acreditar. A gente vai ter que tomar uma decisão, e não é uma decisão simples, amados. Não é uma decisão se eu vou me casar ou se eu não vou casar, ainda que seja importante. Se eu terei filho ou se eu não terei filho, é uma decisão importante. Mas é uma decisão do aqui e do agora, que impacta de alguma maneira na tua vida, mas não impacta a tua eternidade. O que o Evangelho de João ele está propondo a nós é um evangelho de eternidade. A decisão que você vai tomar e que ele vai colocar-te de frente dessa decisão é qual será a tua eternidade, qual é o caminho eterno que você vai tomar, porque eu vou te mostrar com poucas coisas, porque senão será pela muito falar, nem com grandes sinais, que vai mover teu coração para acreditar. Se tu não consegues acreditar com apenas 7, eu poderia passar e listar mais de 1000 sinais. E ainda assim você não acreditaria. Então, por quando eu estou dizendo que o Evangelho vai exigir de nós uma tomada de decisão e uma decisão que será eterna, é porque ele diz no primeiro verso: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Não vou me debruçar sobre o epílogo nessa noite, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. O Deus que está exigindo a gente tomar uma decisão para com a nossa eternidade é o Deus que estava na eternidade. Era o Deus, o verbo a palavra, o verbo o poder, o verbo ação, o verbo pelo qual estava com Deus, a palavra que estava com Deus, e o verbo era Deus. Por meio dele estava ele no princípio com Deus. Então ele remete para Gênesis no capítulo de número 1, quando no princípio Deus criou os céus e a terra. É para isso que João ele reflete e faz com que a igreja comece a olhar, presta atenção, eu não estou escrevendo e mostrando que Jesus é um homem. Eu estou escrevendo para provar que esse homem é Deus. O propósito de João é fazer com que nós acreditemos que esse homem que andou entre nós é o próprio Deus que estava lá no início, em Gênesis, quando criou os céus e a terra. E que estava com Deus, e quando Deus disse: haja luz, a palavra saiu, e tudo se fez. Pelo poder da sua palavra ela foi criada, e tudo até hoje é sustentado pelo poder dessa palavra chamada Cristo Jesus. Essa palavra vai se fazer carne no verso de número 14, e João vai testemunhar: eu vi a glória, nós vimos a glória do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. O final desse resumo que a gente pode dizer sobre o Evangelho de João é que você vai entender uma coisa: ele vai expor a palavra e ele vai dar testemunho dessa palavra. Ele vai dizer quem ele é, no caso Cristo. Ele vai dizer quem é o Cristo, quem é essa pessoa, e depois ele vai testemunhar a respeito dessa pessoa. Ora será próprio João
ora será João Batista, ora será alguns dos apóstolos, ora será alguns dos seus milagres que vão testemunhar que ele é o Cristo, o Filho de Deus. O fato é que toda palavra que sai, ela vai vir com testemunho. E para a gente encerrar, João ele vai fazer uma peculiaridade no seu evangelho. Ele vai trabalhar muito com dualismo, luz e trevas, verdade e mentira, vida ou morte. Ele vai trabalhar com isso, para que as pessoas sempre entendam qual é a tua posição. Você é luz ou você é trevas? Você está na vida ou está na morte? Entende agora o caminho que ele está dando para a eternidade para nós? Para que a gente, quando se depare com o chamado dele, a gente entenda que caminho a gente está tomando. E é isso que João ele nos traz. Ele tomou um dia a decisão, e aí ele testifica, e ele vai testificar isso até o final do seu livro, dizendo: eu escrevi essas coisas para que nele vocês tenham vida, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus, aquele que é a palavra viva, que começou todas as coisas. E quando você crê nisso, você tenha a vida eterna. Qual é a decisão? O texto de João, ele termina assim. O Evangelho de João termina com uma interrogação. E essa interrogação é respondida por mim e por você. Qual é a sua resposta? Eu já dei a minha resposta. Com 22 anos de idade, o Senhor me encontrou. Ele me salvou e me transformou. Até hoje tenho andado pela graça e misericórdia do Senhor, porque o Senhor sustentou-me. Assim é, talvez muitos de vocês, talvez nasceram no Evangelho, nem sabem o dia que se converteram. Eu não sei o que é conversão, nunca vivi nesse mundo. Minha esposa disse: eu não sei não disso aí não. Só conheço Deus, não conheço o mundo, não sei nada dessas coisas. Graças a Deus por ela. Queria ter. Às vezes as pessoas têm uma certa vergonha, dizem: poxa, eu não sei o que é o mundo. Nem queira saber, irmão. Isso é uma desgraça, irmão. Por que é uma desgraça? Porque a graça somente é no Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. Por isso, meus lábios te louvam. Fora nesse mundo, irmão. O mundo é órfão. Se alguém já experimentou o que é ser órfão, é isso que é o mundo. E João ele vai dizer: filhinhos, não vos deixarei órfãos. Palavras de Jesus: enviarei um Consolador, porque esse mundo é órfão. Eles podem ter Deus, eles podem acreditar em Deus, seja o Deus que eles quiserem, mas o Deus que eles acreditam é um Deus impessoal. E quando Ele é pessoal, Ele não é o seu pai. Não tem uma relação de filiação. E isso não tem coisa pior do que um órfão saber que ele não tem um pai, não tem uma mãe. Isso dói no coração. Há uma falta nele. E é isso que João ele vai provar. Filhinhos, vocês têm. Quão grande é o amor que Deus tem por nós, de chamar de vocês de filhinhos. O Pai tem esse amor. Isso é a epístola de João. Incline sua cabeça e oremos ao Senhor.